pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou morrendo de saudade aí de todo mundo. Então essa é a nossa primeira videoaula. Eu vou postando aí semanalmente com atividades que vocês vão me enviando, tá bom? Para marcar a presença aí de vocês nessas aulas remotas. Na nossa última aula, a gente estava falando de funções orgânicas, a gente falou dos aletos orgânicos e antes disso a gente falou dos hidrocarbonetos. Então, a gente vai dar sequência aí à orgânica e nessa aula nós vamos falar das funções oxigenadas, mais especificamente apenas duas, que é álcool e enol, tá bom? Então, bora lá. Então, o álcool ele vai ser aquela função em que o meu grupo funcional é uma hidroxila ligada a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? É um carbono que só apresenta ligações simples. Então, só apresenta ligações sigmas. Então, eu posso ter três tipos de álcool aí. O monoálcool, que vai apresentar uma hidroxila, um diálcool que vai apresentar duas hidroxilas e um poliálcool que vai apresentar três ou mais. Esse poliálcool aqui, no caso de três, pode aparecer como triálcool, tá bom? Cada carbono ele vai conter apenas uma hidroxila ligada a ele. E se esse carbono que contém hidroxila é um carbono primário, só para a gente lembrar aí, carbono primário é aquele que só está ligado a um carbono, ele vai ser chamado de álcool primário. Se for um álcool com um carbono ligado a dois carbonos, então eu estou falando da hidroxila ligado a esse daqui. Então, é desse carbono que eu falo que é secundário. Então, se esse carbono ligado à hidroxila é secundário, esse álcool é secundário. E se o meu carbono ligado à hidroxila for terciário, esse álcool também será classificado como terciário, ok? Não tem como eu ter um carbono quaternário nesse caso de álcool, porque uma das ligações tem que ser com a hidroxila, ok? Então, a gente só vai ter um álcool quaternário aí quando for ligações apenas entre carbonos, né? Mais classificação aí mais normal no caso de hidrocarbonetos. Então, cada carbono apresenta no máximo um grupo hidroxila. Para a gente pensar em nomenclatura, a única diferença das regras da IUPAC que a gente vai pensar agora é a terminação, que agora é OL. Ok? Então, ao invés de usar o O do hidrocarboneto, eu vou usar OL. Então, por exemplo, essa daqui a gente sabe que é o metano. Mete um carbono, AN, ligação simples, O, hidrocarboneto. No caso do álcool, é a mesma coisa. Mete um carbono, AN, ligação simples, só que a terminação é OL. Mesma coisa aqui. Etano, nesse caso só vai mudar terminação. Propano, só vai mudar terminação. Tá bom? Ciclopropano, tem um ciclo aqui de 3 carbonos. Se eu adicionar uma hidroxila, né, no caso ali eu tirei o hidrogênio, eu tenho um ciclopropanol. Tudo bem? Então, como é que eu vou pensar aí na nomenclatura? Nós vamos seguir a lógica de que o grupo funcional é mais importante para numerar a minha cadeia. Então, vai sempre começar mais perto do grupo funcional. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Então, 4, então é but, AN, de ligação simples, 2, que é o carbono aonde está ligado a hidroxila, OL, que é o meu grupo funcional, álcool. No caso do cíclico, eu tenho, começo daqui
e tenho que seguir nessa direção a contagem, porque vai ficar 3, que é o menor número da ramificação. Então, grupo funcional é mais importante que ramificação. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3-metil ciclo, hexan, hex de 6, an de ligação simples, 1-ol. 1, que é o carbono em que está ligado a hidroxila. Nós vimos que o 1 ele pode não aparecer e ficar só hexanol. Tudo bem? Nesse caso que eu tenho uma cadeia aberta, saturada e ramificada, vai ficar 4-metil-pentan 2-ol. 4-metil, que é onde está minha ramificação. Pentan, 5 carbonos na cadeia principal, desculpa. An, ligação simples, 2-ol, que é o carbono onde está ligado a hidroxila. Tudo bem? Então, a gente segue a mesma lógica, as mesmas regras. Quando eu tenho um poliálcool, eu vou usar e vou numerar de acordo com que eles fiquem com a menor numeração. Então, 1, 2, 3, 4. Butan, que é a minha cadeia principal, an, de ligação simples, eu tenho que colocar onde estão as minhas hidroxilas. Então, vai ficar 1,3, di, que são 2 hidroxilas, ol. Então, eu tenho que usar aí o di, o tri e o poli, né? O tetra e assim vai, tá bom? Quando eu falo aí de insaturação, eu vou seguir a lógica que grupo funcional é mais importante que qualquer outra coisa. Então, ele é mais importante que insaturação, que é mais importante que ramificação. Então, nesse caso aqui, eu vou começar minha contagem no grupo funcional. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, ficaria 3-metil, que é a minha ramificação, but, de 4 carbonos, 3-en, que é onde está a dupla, 1-ol. Então, eu coloco onde está a dupla e onde está o meu grupo funcional. Eu tenho que identificar todas as estruturas da minha molécula. Tudo bem? Então, esse exemplo, nós vamos usar essa numeração azul ou a numeração vermelha. Grupo funcional é mais importante, então eu tenho que usar a vermelha. Então, eu começo a numerar desse carbono. Então, esse daqui é o meu carbono 1, devido à presença do grupo funcional. Então, vai ficar pente 3-en 1-ol, ou pente 3-enol, ok? Então, vamos pensar aqui, minha cadeia principal. Então, deixa eu colocar. Então, eu vou começar, nesse caso, não importa, porque seria o mesmo número, né? 1, 2, 3. Eu sugiro que vocês deem uma pausa aqui e tentem dar os nomes, tá bom? Eu coloquei como atividade para vocês fazerem aí. Então, o primeiro vai ficar propan 2-ol. O segundo, propan 1-ol. Só mudei onde está o carbono aqui, onde está a hidroxila. O terceiro, essa é a minha cadeia principal. Então, eu tenho 4-etil, 5-metil, hex 3-en 2-ol. Tá bom? Lembrando que o etil vem antes do metil, porque a gente tem que seguir a ordem alfabética. O quarto é um ciclo, então é 2-metil-ciclobutanol. E o quinto tem uma ramificação aqui, que é um anel benzênico.
quando o anel benzênico é uma ramificação, ele é chamado de fenil. Então, essa estrutura vai ficar 4-fenil, 5-metil, hexan, 2-ol. Eu vou começar a contar daqui, por causa do grupo funcional, tá bom? Espero que você tenha acertado aí a maioria. Então, dando sequência, um dos principais álcoois que a gente tem é o etanol, ou também conhecido como álcool etílico. Etanol vem de quê? 2 carbonos, ligações simples, ou uma hidroxila. Então, é essa estrutura aqui, tá bom? Então, o etanol é uma estrutura muito importante. Inclusive, a gente tem falado muito dela, né, no álcool 70% aí, que é uma solução de álcool etanol, álcool etílico com água. Então, ele é produzido a partir da fermentação da cana-de-açúcar no Brasil, e em outros lugares é do milho e outros tipos de matéria-prima. Então, também é utilizado nas bebidas alcoólicas, e é um grande problema que a sociedade enfrenta, né, que é o consumo assim, exagerado dessa bebida, que pode causar vários tipos de doença e um vício que pode prejudicar muito a vida das pessoas. Aqui, quem quiser dar um pause, é interessante, que é como que a quantidade, né, a porcentagem de etanol no sangue interfere aí, e o que pode causar, chegando até um coma ou a morte, tá bom? Outro álcool muito importante é o metanol. Então, met, um carbono, ligação simples ol, que é essa espécie, também é produzida a partir da cana-de-açúcar, e é um álcool extremamente tóxico para a gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa substância, mas é utilizado aí como solvente orgânico, né? Nós utilizamos o etanol também como combustível para carros, né, automóveis em geral, tá bom? Outra função que está bem relacionada ao álcool é o enol, que nada mais é que um carbono insaturado ligado à hidroxila. Então, quando eu tenho essa dupla aqui com a hidroxila, né, um carbono insaturado ligado ao OH, vai ser o enol. Por quê? Olha o nome desse primeiro. 1, 2, 3. Prop, 1-enol, ou propenol. Nesse caso, 3-etil, 4-metil, enol. Nesse caso, 3-fenil, 4-metil, pentenol. Ok? Então, o enol nada mais é que um álcool ligado a um carbono insaturado. Tudo bem? Galera, então é isso. Um abraço enorme. Façam as atividades e a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.